Queria falar do São Paulo, porque ontem o Tricolor estreou vencendo o Talleres na Argentina por 1-0, gol do Alisson, um jogo difícil, um jogo duro, que São Paulo teve bons momentos, outros não tanto assim, até porque do outro lado tem um adversário que treina, né? Às vezes as pessoas, ultimamente o futebol, ele é muito a ferro e fogo por conta das redes sociais, né? Inclusive pra você criticar o seu próprio time. Muitas vezes, claro, as críticas são justas e você deve questionar algumas questões de treinador, escolhas e tal, mas acho que às vezes a gente esquece que do outro lado tem um time que treina, que tem padrão, né, que os jogadores vão lá todo dia, batem o cartão no CT, que o técnico escala e tudo. E assim, eu vi muita gente, cara, conseguindo criticar o São Paulo depois de uma vitória na Argentina, né, que nunca é fácil, numa estreia de Libertadores, lembrando que o São Paulo enfrentou o mesmo adversário no ano passado, na estreia, e perdeu na Argentina, aí sim, com uma exibição bem abaixo da crítica da equipe do Thiago Carpini, aquele jogo que foi super acidentado, né? Que o Rafinha se machucou, sim. O Lucas se machucou, enfim, todo mundo se machucou nesse jogo e o São Paulo acabou perdendo e ali a vida do Carpini estava bem complicada. A vida do Zubeldia estaria bem complicada se o São Paulo não conquistasse um bom resultado ontem. E até coloco que o empate poderia ser um bom resultado. O que me chamou a atenção foi, dentro dessa coisa das redes sociais, muito torcedor não aceitou a exibição do São Paulo mesmo com a vitória. Cara, eu sou de um tempo, e nem sou tão velho assim... É sim. Que, pô, quando o seu time ganhava fora de casa na Libertadores, independente do time, ainda mais sendo um argentino, cara, a única coisa que você exaltava era exatamente esse espírito de, nossa, sobrevivemos e vencemos. O empate já bastava pra ter essa sensação aí. Muitas vezes sim, não seria o caso ontem do São Paulo. Cara, assim, me chamou a atenção, inclusive, de alguns ex-jogadores, tal, que eu vi alguns comentários aí. O trabalho do Zubeldia é péssimo. Eu acho que a gente pode e deve questionar o trabalho do treinador, do Zubeldia no São Paulo, do Ramon do Corinthians, do Abel no Palmeiras, do Caixinha no Santos. Mas, cara, tem jogo que você ganha. Só tem que ganhar. Tem jogo que você ganha, né? Não sei o que vocês acham. E óbvio que a gente pode analisar o jogo do São Paulo, mas, pô, eu achei uma vitória gigantesca do São Paulo ontem contra o Talleres. É que, na minha concepção, não sei se na de vocês, isso vai depender muito de time a time. Tem times que precisam performar bem. Então, por exemplo, hoje o Palmeiras, vamos supor, vence por 1-0 também, tal qual o São Paulo. Só que joga mal. Aí amanhã vai ser, venceu, mas joga mal. Mas, por exemplo, se o Corinthians tivesse vencido ontem por 1-0, ia ser, pelo menos venceu. Então, eu acho que depende muito da equipe que tá jogando. Só que eu também parto desse princípio, principalmente na Libertadores. Venceu, vamos embora. É isso aí. O importante é vencer. Se for em casa, aí sim eu gosto de ver o time pelo menos jogando bem em casa, né? No seu próprio território, você tem que apresentar alguma coisa decente pro seu torcedor. Mas fora de casa, principalmente esses jogos muito difíceis, jogar na altitude. Gente, venceu, tá tudo bem, Quer vamos lá. show, vai no circo, né? Aí também não, né? Calma aí. Ou no Allianz Parque. É verdade, sempre tem, né? Nossa, vocês são ridículos. Não, você foi muito bem, né? Vocês são ridículos. Mas eu acho que... Esse circo, quem faz o papel de palhaço é o torcedor. Né? Nossa. Essa você tinha que colocar na anedota, tá vendo? Vai entrar. Mas eu acho que depende muito dessa questão, PDV, do momento em que o time tá, dos jogadores que tem nesse elenco. Mas eu acho que eu sou do time que se venceu por 1-0, beleza, é isso que tem que ser. Agora, se o time continua só nesse de vencer por 1-0 jogando mal o campeonato inteiro, é o momento que a gente questiona, que foi o que aconteceu no Campeonato Paulista com algumas equipes. Tá, beleza, você tá ganhando de 1-0, mas você não consegue jogar bem. Como é que vai ser o restante dessa temporada? Vai chegar um momento que essas equipes vão precisar jogar bem. Por exemplo, quando você chega na fase de mata-mata, que ali são equipes um pouco mais equilibradas, geralmente, e você precisa, além de vencer, jogar bem. Então, acho que entra muito nesse ponto de momento das equipes também. PDV, o gol do Alisson, a comemoração diz muito, hein, cara? Sim. Verdade. Ele indo abraçar o Zubeldia, acho que a gente passou uma semana, e semanas, na verdade, de muita pressão em cima do Zubeldia, e uma resposta de um cara do elenco que é um dos mais, digamos assim, queridos pela torcida, porque é um cara que foi campeão com o São Paulo, é um cara que não tem problemas de comportamento, um cara que, enfim, é sempre muito bem avaliado, que é o Alisson.
mostrar, depois de marcar um gol muito importante, que tá fechado com o Zubeldia, que tá fechado com o argentino, que muitas vezes é contestado. O futuro do Zubeldia no São Paulo ainda me parece incerto. Se vai ser um cara pra terminar a temporada, ficar muito tempo no São Paulo, não tem essa sensação. Mas o recado do Alisson dá pelo menos mais uma não vou dizer uma sobrevida, mas mais um gás pro Zubeldia, que tem outro compromisso difícil fora de casa no final de semana, e aí se ganhar do Galo fora de casa, pra mim, embala mais um tempinho de trabalho com tranquilidade. Assim, se o São Paulo tiver o foco como a Libertadores, o Zubeldia pode ser o treinador certo na hora certa, porque o São Paulo, o Zubeldia não perdeu até hoje como treinador do São Paulo em Libertadores. Lembrando que o São Paulo foi eliminado ano passado pro Botafogo, campeão da edição, com 2 empates, sendo eliminado nos pênaltis. E ontem quebrou um baita de um tabu, né? Exatamente. O São Paulo nunca tinha vencido em Córdoba, seja contra o Tajeres ou não. Maldição, perdeu a Sul-Americana lá também. Então assim, eu o vejo... O Caleri fez gol, né? Não valeu. O Caleri fez gol, mas não valeu, exatamente. Então assim, se você tem uma convicção clara do que você quer na temporada e se você acredita nos jogadores que você contratou, eu acho que a diretoria do São Paulo tem isso em mente, até porque liberou mais de 15 atletas, entre aqueles que estavam em fim de contrato, enfim, aqueles que a diretoria conseguiu negociar. Então, assim, se você tem convicção no seu trabalho para municiar um treinador, o Zubeldia, pra mim, é o cara certo hoje pra estar à frente do São Paulo dentro de uma Libertadores. Ele entende a competição, ele entende o espírito da competição e outra. Ele entende o tamanho do São Paulo e o espírito que o São Paulo tem numa competição como essa. Então, assim, eu defendo o trabalho do Zubeldia nesse sentido e ontem ficou claro pra mim. Ontem foi uma noite de Libertadores do São Paulo que o torcedor tá acostumado a ver. Não, talvez esse torcedor hoje de internet, que qualquer coisa, o cara se esguela, não sei o quê. Que eu acho uma coisa ridícula, eu acho ridículo mesmo. E não é só do São Paulo, de todos os clubes. Mas, assim... Claro que o Zubeldia, ele precisa ser questionado, né? Dentro do próprio jogo ontem, algumas questões. O São Paulo foi ruim, né? São Paulo tomou um sufoco no final, né? Não sei se faltou perna, exatamente. Mas é natural. É natural, exatamente. É óbvio. Não é dos ruins. Por isso que eu falo, a gente às vezes esquece que do outro lado tem um adversário também, cara. Não é só o São Paulo que precisa do resultado. Que me parece que a diretoria do São Paulo já decidiu que o Zubeldia não vai ser o treinador até o final do ano e estão esperando algo que vá chancelar essa decisão. Porque pra mim ficou muito óbvio depois do jogo contra o Sport que o Zubeldia cairia no primeiro tropeço seguinte do São Paulo. E aí, o que vem à tona é a falta de convicção dos dirigentes aqui no Brasil. Até porque o Zubeldia parece ser uma pessoa querida dentro do elenco, vista a comemoração do Alisson. Depois Aliás, do jogo. Polêmica a comemoração, né? Por quê? Porque parece que ele imitou o Memphis Depay, né? Ele fez o Memphis e o Garro, né? Em defesa do Alisson, ele já faz isso há muito tempo. É verdade. Então, os dois que copiaram dividiram a Fabiane, tentando colocar a crise no São Paulo, né? Eu não. Ele faz primeiro do Garro, depois no Memphis, depois emenda um Verrete do Vasco. Assim. E parece que a torcida do Tajeres tem alguma provocação nisso. Os caras acharam que era uma provocação pra eles. Então, assim, foi um Garro combo... jogava no Tajeres. Todo mundo se sente protagonista da própria história. O Tajeres também precisava do resultado. Exatamente. Vale ressaltar, hein, gente. O primeiro chute no gol do jogo foi aos 30 do primeiro tempo. E não foi o São Paulo que chutou. Então, assim, foi um primeiro tempo muito, muito ruim do São Paulo. E aí é isso, Libertadores, na verdade, não importa muito como é que é o seu desempenho. Pra você ser campeão brasileiro, tem que jogar bem. É difícil você precisa ter uma regularidade. Tem que ter, senão não tem como. Constância. Libertadores, não. Libertadores algo você precisa que o Zubeldia ganhar. não mostrou até agora. Dificilmente você vai ser campeão da Libertadores jogando mal. Mas na hora que afunila são muita exatamente, gente porque boa você ali, vai né? pegar bons adversários pela frente, mas São para um 13 primeiro jogos. jogo, dentro dessa pressão que o São Paulo tinha, sem Lucas, com o Oscar voltando de lesão, com o Caleri em baixa, que ontem fez uma boa partida, cara, um jogador que eu critico, banco, né? Um jogador que eu critico demais, o Ferreirinha, fez um bom jogo ontem. O tal do Enzo Dias, o lateral esquerdo do São Paulo, se falta técnica pra ele, não falta vontade, não falta raça. Que é o que você precisa em boa parte dos jogos. Bom jogador e teve também. culhão o Zubeldia pra deixar o Luciano no banco, né? Sim, exatamente. E com o Ferreirinha, que era o cara controverso, que ninguém queria. Isso, e depois do Luciano dar aquele piti. Com o Oscar jogando. Entendi a aposta, mas não ficou claro que não era jogo pro Oscar em algum momento. Mas por conta da questão física acho que ainda? Ele sentiu fisicamente, tava muito... Sim.
lento no sentido de ritmo mesmo, Não muito tenha pesado no prejudicado, jogo. assim, não foi esse o problema do São Paulo não ter jogado tanta bola, isso a gente concorda. O São Paulo não teve uma atuação brilhante, mas pra mim longe de ser um problema, ainda mais com a vitória chegando. 3 pontos, liderança e vai aos poucos encaminhando classificação. É o caminho do São Paulo pra ter um ano tranquilo, com ou sem Zubeldia. E apesar de que demorou pra sair o gol, também em nenhum momento parecia que o São Paulo ia perder o jogo, porque o Tadjeres, aí seja pela efetividade da defesa do São Paulo ou pelo demérito mesmo do ataque do Tadjeres, acho que a derrota em nenhum momento pareceu clara ali. Aí no final consegue achar o gol, e eu digo achar porque foi uma jogada que nem parecia. O São Paulo fez um bonito Foi gol uma que foi rebatida, anulado. né? E aí o Alisson consegue pegar de fora da área, o goleiro do Tadjeres aceita. também dá aquela ajudadinha, mas não Sim. importa, o gol é gol igual. E no final das contas vem com um resultado grande aqui pra Mas, a assim, sequência da temporada. Eu acho que pro São Paulino raiz, né, que já viu o São Paulo em muitas Libertadores e viu o São Paulo bem em Libertadores vencendo, foi um jogo bom. Foi um jogo bom no sentido, fomos à Argentina e conquistamos um bom resultado. isso. Pro esse pessoal aí, torcedor meio de internet, de Twitter e tal, eu não sei o que realmente eles querem, além de um bom resultado na Argentina que o São Paulo conquistou ontem. PDV